Olá, sou o José Antônio e o tema de hoje é inteligência emocional, a vida em primeiro lugar. Vamos começar com uma oração. Deus eterno, Pai maravilhoso, estamos chegando no final do ano e queremos agradecer o Senhor por todas as coisas que aconteceram, todas as mudanças que foram provocadas no mundo. Obrigado porque o Senhor tem cuidado de nós. Sabemos que vírus, essa agressão ao meio ambiente, o planeta tem perdido a resiliência e o resultado é que de tempos em tempos vamos enfrentar a pandemia e precisamos tanto do Senhor, para que o Senhor nos sustente, para que o Senhor nos mantenha em pé, para que a gente possa representar o Senhor aqui, fazendo a diferença na vida daqueles que sofrem. Pai, obrigado porque nós temos Jesus, nós temos esperança, nós temos a certeza de que dias melhores nos aguarda e que, portanto, o Senhor possa, por meio do Espírito Santo, abrir o coração e a mente de cada um que vai estar aqui, que está aqui nos ouvindo, para que ele possa compreender com toda a profundidade. Você que está aí do outro lado da tela, você que está nos acompanhando na internet, que eles possam entender, Deus, aquilo que a mensagem que o Senhor tocou o meu coração para passar para eles, e que essa palavra possa transformar a vida deles. Obrigado por Jesus, em nome dele que eu oro e agradeço. Amém. Então nós vamos ler um texto de Efésios, no capítulo 4, no versículo 29, que diz assim: nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que o ouvem. Então o que a gente tem acompanhado, que a ciência, através da neurociência, tem avançado nas últimas 2 décadas, na questão que envolve a inteligência emocional, e aí são vários os aspectos, mas a Bíblia, ela prevê, como nós lemos aqui, o texto, ele está dizendo que nenhuma palavra ruim, nenhuma palavra que agrida, nenhuma palavra mal colocada deve sair da nossa boca. Então aquela pessoa que escolhe servir a Deus, ele precisa ter autocontrole, ele precisa saber ouvir, ele precisa tomar o cuidado de falar para construir. E é interessante que a neurociência fala que a inteligência emocional tem essas características. Bom, se você é uma pessoa muito inteligente, o seu QI é altíssimo, na universidade você aprende com muita facilidade, você não precisa nem estudar em casa, basta prestar atenção. Na academia, você aprende os golpes com muita facilidade. Na aula de dança, aprende as coreografias, no estalar de dedos. Parabéns, você é uma exceção, você está acima da média, você tem um QI elevado. A grande maioria das pessoas são como eu. Eu preciso que alguém tenha muita paciência para me ensinar. E aí eu chego em casa e eu treino e faço de novo, mais uma vez, até que eu consigo aprender. Então, quando eu vou ensinar os outros, eu acabo tendo muita paciência, porque eu espero que as pessoas tenham paciência comigo. Então, parabéns, mas você que tem um QI elevado, é algo raro de se encontrar. A grande maioria das pessoas são como eu, e aí a gente precisa ter um controle emocional, a gente precisa ter inteligência emocional para poder viver num mundo que muda numa velocidade impressionante. Se a gente não tiver buscando essa mudança
diariamente, nós vamos ficando para trás. Isso pode ser em todas as áreas da nossa vida. Mateus, no capítulo 12, nos versículos 36 e 37, o texto diz assim: mas eu digo que, no dia do juízo, os homens haverão de dar conta de toda palavra inútil que tiverem falado, pois, por suas palavras, vocês serão absolvidos, e por suas palavras serão condenados. Uau! Olha a palavra de Deus me ensinando: José, cuidado com aquilo que você fala, José, porque essas palavras vão ser usadas contra você, José. Tenha inteligência emocional, José, tenha autocontrole. E é isso que eu quero falar com vocês. Eu me cuido de você, e quando você vier cuidar de mim, eu recebo bem a correção. Quem é muito inteligente é mais razão, frio, não tem muita paciência. Toda regra tem exceção, mas na sua maioria não tem muita paciência. Se você não estiver no mesmo nível que ele, é difícil. Então ele é mente, a convivência com ele, se você não for assim. E como ele é mente, ele está num cargo de gestor, de gerência, e a empresa passa por uma dificuldade e precisa reduzir o quadro, e ele chega então e diz: bom, na lista de funcionários, daqui para baixo, vamos demitir essas pessoas. Ele é mente, ele é razão, ele tem muito conhecimento, e por ele ter muito conhecimento, ele é admirado. Agora, quem não tem tanto conhecimento assim, mas é emocionalmente inteligente, ele consegue se controlar, ele é mais coração. E como ele é mais coração, quando ele está num cargo de gestor e ele precisa reduzir o quadro de funcionário, ele diz assim: olha, vamos fazer um estudo, vamos identificar os funcionários que são solteiros, que moram com os pais, e vamos começar a reduzir o quadro por esse grupo. Então, o comportamento dele é um comportamento de coração, e por causa disso, ele é respeitado e imitado. Então, eu quero encorajar você, nós precisamos desenvolver a inteligência emocional. E o que é a inteligência emocional? Para entender a inteligência emocional, precisamos compreender o que é emoção. Então pensa num jovem que está pedindo uma garota pela primeira vez em namoro. Como que fica o emocional desse jovem? Bom, a perna dele fica meio bamba, a garganta fica seca, a voz não sai, o coração dá uma disparada, a vontade dele é sair correndo dali, mas ele precisa enfrentar essa situação. E aí ele toma a ação: você aceita namorar comigo? E se a reação dela for sim, isso vai gerar nele satisfação. Mas se a reação dela for não, ele vai sair dali frustrado. Então na nossa vida, nós vamos fazendo escolhas. E essas escolhas, elas podem gerar em nós satisfação ou frustração. E quando a gente faz muitas escolhas erradas, a frustração, ela abre duas portas. Quem está frustrado, vive desinteressado e passa a reclamar de tudo. E aí é extremamente desafiante quando você tem que conviver com uma pessoa que não soube fazer escolhas, não teve paciência, não pediu conselhos, foi fazendo as coisas a bel prazer, e hoje ele carrega uma grande quantidade de frustração. E o nosso desafio é acertar o alvo. E daí a importância de eu me cuido e cuido de você. E quando você vier cuidar de mim,
eu recebo bem a correção. Então isso é importante, porque quando eu posso receber a sua ajuda e eu recebo bem a sua correção, isso me ajuda a tomar decisões acertadas, e essas decisões vão gerar em mim satisfação, e aí a satisfação vai me tornando um vencedor, porque eu adquiri um estilo de buscar ajuda, de ouvir a voz do amigo, e aí eu vou fazendo as minhas escolhas com uma inteligência, com um controle emocional. No mundo que prega cada vez mais, tudo tem que ser muito rápido, e vamos lá, e enfia a cara aí, e o perigo de depois pagar um alto preço por isso é terrível. Não dá para controlar totalmente as emoções. Existem comportamentos que nos ajudam a controlar as emoções, né? Como nós lemos na palavra de Deus, em Mateus e Efésios, falando sobre a importância de você ter autocontrole, você ser uma pessoa que sabe, que valoriza quando o outro está falando com você, presta atenção, isso é extremamente importante. Quando a gente não consegue se controlar, quando a gente perde, né, o equilíbrio, nossa, em tempos de pandemia, em tempos de tempestade, é tão fácil a gente perder o autocontrole. Vamos ver um vídeo num atendimento, numa prestação de serviço home office. Vejam como a moça perde o controle. Então, senhora Heloísa, a partir de agora a sua banda larga, ela ficará aí no valor aproximado de 99, né? 99 com uma campanha promocional. O que é, moleque? Desculpe, senhora, que estou atendendo na minha residência. 5 características básicas que formam uma boa inteligência emocional: autoconhecimento, autocontrole, automotivação, empatia e sociabilidade. Uau! Vamos ver cada uma dessas. Autoconhecimento implica em você se conhecer, em você buscar até fazer uma análise, se for necessário, para você poder se conhecer com toda a profundidade necessária, porque a partir do momento que você se autoconhece, você busca ajuda para aqueles pontos que você identificou que precisam ser melhorados. Então, o autoconhecimento é uma primeira característica básica para você desenvolver uma boa inteligência emocional. Segundo é o autocontrole. Agora, o autocontrole, ele requer energia. E esse é o grande desafio. A nossa geração é uma geração que deita para dormir e acorda cansado. Falta energia. E se falta energia, perde-se o autocontrole. Então, de manhã, você está cheio de autocontrole, porque você tem ainda um pouco de energia. Mas ao longo do dia, você vai perdendo energia. Por exemplo, quem está fazendo o regime, de manhã ele está animado, ela está animada para o regime, mas no final da tarde, a gente começa a pensar numa coxinha, num chocolate, vamos perdendo o autocontrole. E é interessante porque, se eu perco o autocontrole, eu posso perder a paciência. Perdendo a paciência, eu vou gritar com você, e você vai gritar comigo. E é interessante, o casal que está enamorado, eles não gritam, né? O casal que estão enamorados, eles sussurram. Normalmente a gente grita numa discussão, porque o coração de um está longe do coração do outro, e aí precisa gritar. Então, quando a gente está enamorado, quando a gente está coração com coração, aí você sussurra. Então, o autocontrole
requer esse sentimento de ser apaixonado pela vida, pelas pessoas, entender que elas têm perfis emocionais diferentes e que eu preciso tratar essas pessoas com muita sabedoria. Isso requer muita energia. E se falta energia, você explode e aí você não vai desenvolver a inteligência emocional. Você precisa ter autocontrole. Mas talvez você está pensando, bom, então como é que eu vou aumentar a minha energia? Bom, a Bíblia ela não fala como é que a gente aumenta a nossa energia para poder dominar a língua, mas a neurociência, ela diz o seguinte: se você quer ter mais energia, você precisa dormir bem. Você precisa praticar regularmente uma atividade física. E você precisa ser criterioso com aquilo que você come. Então, evite derivados de farinha, amanteigados, porque eles jogam a glicose tudo de uma vez na corrente sanguínea, e aí você pode ter diabetes do tipo 2, por exemplo, porque a diabetes do tipo 1 você herdou da sua família, mas a do tipo 2 você desenvolveu de acordo com o seu estilo de vida, vida sedentária, come a comida gordurosa. Então, seja criterioso com aquilo que você come. Durma bem, não tenha televisão no quarto, afeta seu subconsciente, você passa a dormir mal. Então, cuida bem da sua qualidade de sono. A criança cresce durante o sono. Nós recompomos a nossa energia dormindo. Então, tenha uma ótima qualidade de sono. E procure praticar regularmente uma atividade física. Então, se você estiver dormindo bem, boa alimentação e praticando esportes, pelo menos 30 minutos todos os dias, você vai ter autocontrole, você vai ter mais energia. Então, terceira característica da inteligência emocional, automotivação. Então, eu preciso ser automotivado. Ninguém precisa vir me motivar. Eu preciso me motivar, estabelecer meus objetivos. Se você já é um cristão, de crescer espiritualmente. Se você ainda não é, tomar a decisão de conhecer mais a palavra de Deus. Aí tem um link aqui embaixo que você pode entrar em contato com a gente vai ter um prazer de poder mostrar a palavra de Deus para você. Então, a automotivação, ela parte de mim. Eu olho para a situação ao redor e falo, puxa, aqui no meu trabalho, são essas as condições que eu tenho, então com essas condições aqui, eu vou dar o meu melhor. Eu vou dar o meu melhor com essas condições que eu tenho aqui. Então, eu não vou ficar olhando para as dificuldades. Eu vou me automotivar, eu vou crescer nessa empresa, ou eu vou crescer em outro lugar, porque eu sou um cara motivado. Isso é uma característica da inteligência emocional. Isso não é fácil, você precisa buscar através de um grande esforço. Então, se você se esforça para se autoconhecer, para ter autocontrole e para se automotivar, você vai obter os resultados. E quarto elemento importante para desenvolver uma inteligência emocional é a empatia. E o que é a empatia? É o reconhecimento das emoções em outras pessoas. É uma habilidade para se colocar no lugar do outro e reagir de acordo com aquilo que você percebe no próximo. Ou seja, é chorar com os que choram e rir com os que riem. Isso é empatia, sentir a dor do outro. E quinta característica da inteligência emocional é a sociabilidade, que é uma habilidade de desenvolver relacionamentos interpessoais amigáveis. Porque na nossa vida, nós escolhemos nossos amigos, mas no trabalho, quem escolhe a pessoa que vai trabalhar do seu lado é a empresa. E você precisa se relacionar
ter uma boa convivência com essa pessoa. E às vezes ela é tão diferente de você que vai exigir de você um grande esforço. Se você consegue trazer essa pessoa para perto de você, você consegue se colocar no lugar dela, você é uma pessoa que conseguiu desenvolver a sociabilidade. Então, está aqui 5 características que nós precisamos buscar para desenvolver a inteligência emocional. E é interessante que o livro de Gálatas, ele fala, né, que a gente que tem os frutos do Espírito, a gente tem essas características, né? A gente tem o domínio. Bom, eu quero encorajar você, nós precisamos buscar cada vez mais o Evangelho, a palavra de Deus, para poder, junto com a neurociência, desenvolver e ser um sal para esse mundo. E o sal, ele se espalha. Então, quando a nossa mensagem, nosso estilo, a nossa maneira de viver vai se espalhando no trabalho, no bairro onde a gente mora, esse é o nosso desafio como seguidores de Cristo. Então, quem é o mais inteligente emocionalmente? É um indivíduo que é capaz de identificar seus sentimentos e suas emoções com mais facilidade. Por exemplo, você tem um projeto que você precisa de uma pessoa que ela seja sensível, você quer colocar essa pessoa num projeto recursos humanos, ele vai lidar com gente, então ele tem que ser sensível. E você precisa também de uma pessoa para trabalhar em vendas que tenha um perfil mais agressivo. Agora, quem é o extraordinário? O extraordinário é aquela pessoa que ele pode ir lá em vendas, e lá ele é agressivo, ele vai para cima e ele vende, ele bate as metas, mas também você pode pôr ele no RH, porque ele consegue chegar lá e desenvolver toda a sensibilidade que aquela atividade exerce, e aí ele vai fazer toda a diferença nos relacionamentos interpessoais. Então isso é inteligência emocional. Até porque encontrar alguém assim, que tenha esse jogo de cintura, essa capacidade, é algo muito raro. Mas nós precisamos olhar e buscar desenvolver isso através de um grande esforço. E quando a gente consegue conviver com pessoas assim, ou a gente consegue desenvolver essa habilidade, a gente se torna uma pessoa muito eficaz, e aí a gente vai poder ser um instrumento que Deus vai usar para alcançar um grande número de pessoas. A vida em primeiro lugar. Conforme crescemos, somos obrigados a tomar decisões e fazer escolhas o tempo todo. Seja o amor da sua vida. Antes de escolher, olhe para si mesmo e decida o melhor para a sua própria vida. Se você está aqui, se você está me assistindo, você não está aqui por acaso. Se você está nos visitando, você não veio aqui por acaso. Deus permitiu que você pudesse me assistir, que você pudesse me ouvir. E eu quero dizer para você que você vai caminhar, e que nessa caminhada da sua vida, você vai enfrentar muitas pandemias, muitas tempestades, muitas dificuldades. Mas também, você vai ter grandes momentos de crescimento, grandes momentos de alegria. E aí, como que a gente deve viver? Tem momentos que eu preciso consolar os outros, porque está indo tudo bem para mim, está dando tudo certo, então agora eu vou consolar os outros. Mas tem momentos que eu estou numa dificuldade danada, e eu vou precisar ser consolado. Então,
Tem horas que a gente consola e tem horas que a gente é consolado. E o texto de 2 Coríntios, no capítulo 1, os versículos 3 a 5, diz assim: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e Deus de toda consolação, que nos consola em todas as nossas tribulações, para que, com a consolação que recebemos de Deus, possamos consolar os que estão passando por tribulações. Pois assim como os sofrimentos de Cristo transbordam sobre nós, também por meio de Cristo transborda a nossa consolação. Uau! Quantas vezes foi citado aqui a palavra consolar? Deus consola a gente, e aí a gente recebe o consolo de Deus, a gente se anima, e aí a gente vai e consola os outros, e a coisa é cíclica e é dinâmica, e o tempo todo a gente está recebendo de Deus e está passando para os outros, e assim a gente vai sendo consolado e consolando os outros. E essa palavra consolar, no grego, ela significa o seguinte: a palavra consolar no grego é parakaleo. Consolar é a combinação de duas palavras, para, que é junto, e kaleo, que é chamar. Consolar é responder ao chamado de alguém, caminhar junto, animar, guiar e defender essa pessoa. Então, assim, em nossa vida, estudamos, fazemos vários cursos, treinamentos, pós-graduação, trabalhamos em equipe, estamos sempre confiantes porque recebemos o consolo de Deus, estamos consolando uns aos outros, e aí a gente cria um sentimento de confiança, e confiança é cola que gruda relacionamento, e aí as dificuldades vêm, mas a gente segue confiante de que com Cristo nós somos mais do que vencedores. Então eu quero encorajar você que está ouvindo essa mensagem, busque conhecer mais o que é esse consolo de Deus, o que é a gente poder apoiar-se mutuamente, se ajudar e caminhar nessa estrada da vida, onde as dificuldades são cada vez maiores, porque o planeta está perdendo a sua capacidade de reagir a tanta agressão dos seres humanos. Então, vamos terminar com uma oração. Deus eterno, Pai maravilhoso, eu quero tanto agradecer ao Senhor por esta oportunidade de poder compartilhar sobre o que a neurociência tem nos ensinado e que a Bíblia já prevê isso há mais de 2000 anos, Pai. Que especial ver que cada vez mais a física quântica, a neurociências, elas vão deixando bem claro o quanto é especial a nossa fé e o desenvolvimento da nossa espiritualidade. Eu oro para que essa mensagem, Deus, possa alcançar o maior número de pessoas possíveis, e é em nome de Jesus que eu oro e agradeço. Amém.